Este é os 5 minutos, o nosso quadro de notícias rápidas, e vamos falar agora sobre um caso curioso e que pode ter impacto em muitos processos dentro da União Europeia e pode de algum modo influenciar a jurisprudência pelo mundo também. É um caso que fala sobre responsabilidade civil e responsabilidade dos sócios de uma empresa por prejuízos causados em jogos de azar, jogos online. Tá? Este caso vai ser julgado agora em junho de 2025 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso C77 de 2024. Então, vamos ao que interessa, vamos ao caso. Tudo começa com um austríaco, um senhor que perdeu cerca de 18 mil euros jogando num site de apostas online. Este site era operado por uma empresa registrada em Malta, a TBM, e lá em Malta esta empresa tinha uma licença válida para jogos de azar, mas na Áustria, onde o senhor morava, este tipo de jogo é controlado por uma lei mais rígida e a TBM não tinha licença para atuar lá na Áustria. A empresa então faliu, fechou as portas e o jogador perdedor decidiu processar os ex-diretores da empresa, dizendo que estes ex-diretores são pessoalmente responsáveis por permitir que o site operasse ilegalmente na Áustria. E agora ele quer, então, o dinheiro de volta com base na ideia de que houve um dano causado por violação da lei austríaca. E a dúvida que chegou até o tribunal com sede em Luxemburgo é: qual lei deve ser aplicada ao caso? E aqui entra o regulamento Roma 2, que trata da lei aplicável às obrigações extracontratuais, ou seja, situações em que uma pessoa causa dano a outra sem que haja um contrato entre elas. E o primeiro artigo em debate, o primeiro artigo sobre o qual o TJUE vai ter que se debruçar, é o artigo 1º, número 2, a linha D do regulamento, que diz que o regulamento não se aplica a certas questões de direito societário, como é o caso da responsabilidade de administradores por atos praticados no exercício da administração. Então, o tribunal vai ter que responder se esse processo contra os gestores é mesmo uma questão de direito societário ou se é uma questão de responsabilidade civil por causar prejuízos a terceiros. Se for responsabilidade civil, o regulamento Roma 2 se aplica. Se for societário, não. Né? Então, se o tribunal entender que o regulamento Roma 2 se aplica, vem uma segunda pergunta importante, que é: qual é o país onde o dano aconteceu? Porque isso define qual lei será usada no caso, isto de acordo com o artigo 4º, número 1 do mesmo regulamento. Né? Então, aí a justiça austríaca, neste ponto, a justiça austríaca pediu ajuda, fez o reenvio para saber do tribunal qual lugar afinal será considerado aí como o local do dano nesse tipo de situação. Será o país onde o jogador mandou o dinheiro? Ou será Malta, onde o site operava? Ou será que é ainda a Áustria, onde o jogador mora e onde ele sentiu o prejuízo no bolso? Perguntas que o tribunal vai ter que responder. Tudo isso parece técnico, mas é fundamental para saber se a justiça austríaca tem competência para julgar o caso e se a lei austríaca pode mesmo ser aplicada para responsabilizar os diretores de uma empresa estrangeira. A decisão do tribunal pode influenciar muitos outros casos de plataformas digitais, jogos online, jogos de azar, serviços prestados por empresas que operam em mais de um país, especialmente em setores sensíveis como apostas e finanças. O parecer do advogado-geral do tribunal vai ser apresentado no dia 12 de junho e a decisão final ainda não tem data, mas deve acontecer nos próximos meses. Se você se interessa, então, por direito europeu, proteção do consumidor, ou como funcionam as regras do mercado digital nestes nossos tempos atuais, vale a pena acompanhar o julgamento deste caso.